Oi, meninas, tudo jóia? Como vocês estão passando? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade então, né, à nossa disciplina. E hoje, começando aí o nosso terceiro módulo, né? Já encerramos o segundo essa semana com a prova. Bom, e para iniciar esse terceiro módulo, vamos começar falando de divisão celular? Em algum momento vocês já ouviram falar, as células se dividem. Sim, as células se dividem. E é graças a essa divisão que a gente está aqui hoje, que a gente cresce, que as nossas células estão sempre se regenerando, né? Se tornando, células morrem, células nascem, enfim, vocês vão ver diversas funções e finalidades, o quão importante é o processo de divisão celular num organismo. Isso já deve ter acontecido com vocês, na infância principalmente. Comigo acontece até hoje, porque eu sou super desastrada e vivo caindo. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso, de cair, ralar o joelho, ralar o cotovelo, alguma parte do corpo. Não é verdade? Dói pra caramba. Mas além dessa dor, vocês já perceberam e deve ter ficado impressionado com a recuperação desse joelho? A rapidez que ali o organismo já começa a reagir, né? Forma o pus, já vai formando um processo de casquinha e de cicatrização. Vocês viram como que o nosso organismo ele é rápido e esperto? Vocês já pararam para pensar o que é esse processo aí de defesa, de cicatrização, que o nosso organismo bola tão rápido assim, o nosso joelho fica bom rapidinho? Por quê? As células que sobreviveram a esse acidente, elas começam a se dividir, um processo de divisão, que nós vamos ver chamado de mitose. E é esse processo de divisão que vai reparar todo o tecido que foi lesionado. Então, olha só que bacana. Mitose. Quais organismos sofrem mitose? Gente, praticamente todo ser que é eucarioto, ele vai sofrer o processo de mitose. Então, protozoário, todos os tipos de fungo, os vegetais, né, plantas, o reino vegetal e animais. Então, tudo, praticamente tudo que a gente conhece no que diz respeito a ser eucarioto vai sofrer e passar pelo processo de divisão celular, que é a mitose. Tá, e por que o organismo faz isso? Por que tem essa divisão celular, a mitose especificamente? A gente já deu a resposta lá no primeiro slide, né? Da reconstituição do joelho ralado. Ou seja, função número 1, reparar tecidos que foram danificados, que foram lesados. Então, quando a gente sofre algum corte, alguma queimadura, o nosso organismo, ele consegue sabiamente reparar essas estruturas, esses tecidos, e fazendo um tecido novinho. Depois, substituir células mortas. A célula, por exemplo, da nossa pele, o nosso rosto, ela vai morrendo. As células que eu tenho aqui hoje, certamente não são as mesmas células que eu tinha no meu rosto há meses atrás. Essas células vão morrendo e se renovando com o tempo. Então, como que acontece isso? Também através pelo processo de divisão celular. Substituição de células mortas por células novinhas em folha. Outra coisa, crescimento do organismo. À medida do momento que essas células vão se dividindo e se multiplicando, alguns organismos conseguem crescer, em volume, inclusive. Então, olha só umas características extremamente importantes da mitose. Olha, eu tenho aqui, qual que é o objetivo da mitose? Eu tenho uma célula mãe, essa célula mãe vai se dividir, então eu tenho uma célula mãe, ela vai se dividir e no final do processo eu vou ter duas células filhas. Repara o seguinte, que as células filhas, elas são geneticamente idênticas às células mãe, à célula mãe. Então, olha que a célula mãe, ela tinha 46 cromossomos. Essas duas células filhas vão ter o mesmo material genético e continuam a ter os 46 cromossomos. Ou seja, elas são idênticas às células mães. A célula mãe.
Um processo muito conhecido, né, que já causa uma doença que mata muitas pessoas, infelizmente, o câncer. O câncer, de maneira geral, nada mais é do que divisão errada de célula, divisão desordenada de célula no nosso organismo. Essa mitose, a gente pode referir a ela como uma divisão celular equacional. O que que significa? Eu até coloquei aqui essa letra E, que significa, então, se vocês virem alguma questão, em algum momento essa letra E com ponto de exclamação, está se referindo à mitose, que é uma divisão equacional. O que que isso significa? Que a célula mãe vai se dividir por mitose, vai gerar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos. Então, ela mantém esse número de cromossomos nas células filhas. Então, olha aqui um exemplo. Se eu tenho uma célula 2N, o que é isso? É uma célula diploide. Lembra das outras aulas? Essa célula mãe, 2N, vai se dividir e vai formar duas células filhas também com material genético 2N. Ela manteve, ela é equacional. Mesma coisa, se a célula for haploide, por exemplo, N, no fim do processo mitótico, vai formar duas células filhas idênticas à célula mãe, com o número de cromossomos aí N. Ela continua haploide. Tá? Então, isso é extremamente importante. Lembrar que a célula mãe vai se dividir e formar duas células filhas idênticas. A mitose, gente, ela tem 4 fases, tá ok? E nós vamos estudar nessa aula aqui essas 4 fases, tá? Que são bem detalhadas, cheia de particularidades, mas vocês vão assistindo, pega um caderno e vai fazendo as anotações para ficar claro. Quais são essas fases? Essa primeira aqui é intérfase, que não faz parte do processo mitótico em si. Intérfase é o período que a célula não está se dividindo. De fato, quais são então as 4 fases da mitose? A prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aí, por fim, aqui no final a gente tem as duas células filhas. Então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vocês vão falar, mas Tamires, de Deus, que tanto de nome que essa matéria tem? É, tem mesmo. E para ajudar vocês aqui de memorização, é uma coisinha boba que eu pensei, mas que ajuda. Lembra dessa frase? Prometo a Ana telefonar. Isso é uma setinha para vocês decorarem. Prometo a Ana telefonar. Então, ó, pro, aqui em vermelho, vem de prófase. Meto, metáfase. Ana, anáfase. E tel, de telófase. Tá? Então, guarda essa frase. Prometo a Ana telefonar. Que vocês vão lembrar das 4 fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. É bobo, mas é bom, né? Agora nós vamos falar de cada uma dessas fases. Lembrando que a intérfase é uma fase em comum a todas as células que vão passar pelo processo de divisão. Intérfase é justamente o momento que a célula não está se dividindo. Então, ela vem um pouquinho antes do processo mitótico. A célula não está se dividindo, mas ela continua ativa toda a parte de metabolismo. Então, por exemplo, continua a síntese de proteína, duplicação de DNA, né, o material genético, continua tudo ok nesse período de intérfase. Ela não está se dividindo, mas todo o metabolismo está fluindo, belezinha. Olha que essa imagem que eu trouxe, dentro da própria intérfase, a gente tem 3 fases, que é a fase S, a fase G1 e a fase G2. Vamos acompanhar aqui, ó. O que seria a fase G1 aqui na imagem, ó? Repara aqui no cantinho esquerdo que eu tenho quantos cromossomos, ó? 4 cromossomos, né? Um vermelho, um azul, um amarelo e um roxo, certo? Nesse período G1 da intérfase, a célula ela vai aumentar o seu tamanho e vai começar a produzir proteína, síntese de proteína. Então, nessa fase G1 da intérfase, a célula vai aumentar de tamanho e vai intensificar a produção de proteína.
Aqui na fase 2, ó, antes de ler nada, o que vocês já conseguem perceber aqui? Na fase S, perdão. O que aconteceu com os cromossomos? Duplicaram, não é isso? Então, na fase S, eu vou ter a replicação da molécula de DNA. E na fase G2, período que vai da replicação ao início da mitose. Então, a célula começa a se preparar de fato aqui na fase G2 para a divisão. Repara aqui que no finalzinho da fase G2, ó, o cromossomo, repara que ele está mais enrugadinho? Significa que ele já começa a encurtar, a se enrolar para haver o processo de divisão celular. Beleza? Então, lembra aí da intérfase, período que a célula não está se dividindo, e ela tem 3 fases, que são as fases G1, S e G2. Beleza? Tá, vocês viram ali, na fase S, que o DNA se duplica, né? Então, eu tenho ali a duplicação do DNA. Gente, mas por que o DNA se duplica? Qual que é a finalidade disso na mitose, nessa fase de intérfase? Pensa comigo. Lá no início, o que eu falei? Eu tenho uma célula mãe grandona que vai se dividir pelo processo mitótico e vai formar 2 células filhas, certo? Essas células filhas são idênticas às mães. A mãe tem o mesmo número de cromossomos, mesmo material genético, certo? Então, se ela é equacional, se ela vai manter o mesmo número de cromossomos, repara, imagina comigo, eu tenho uma célula mãe com 46 cromossomos. No final, eu quero fazer 2 com 23? Metade? Não. Eu quero fazer 2 com 46, manter o número de cromossomos. Então, para eu conseguir manter o número de cromossomos, essa minha célula tem que duplicar a quantidade de DNA nela, para depois dividir e as células filhas permanecerem com a mesma quantidade de cromossomo. Não é isso? Então, novamente, eu trouxe aqui a figura. Ó. Célula mãe com 46, 2 células filhas com 46. Por isso que o DNA tem que se duplicar antes. Ok? Então, olha só, no finalzinho da intérfase, que é esse período que a célula não se divide, nós vamos ter a nossa célula aqui, ó, eucariota. Eu tenho aqui a membrana nuclear, que é a carioteca, que vai estar envolvendo o quê? O meu material genético, que vai estar duplicado. Tenho aqui em verdinho o nucleolo, lembra que é como se fosse um núcleo dentro do núcleo? O nucleolo, ele está relacionado à síntese proteica, através de RNA ribossômico. E aqui, ó, fora do núcleo, na minha célula, eu tenho o centrosomo. O que é o centrosomo? O centrosomo, gente, ele vai ser formado por 2 centríolos. Vocês lembram dos centríolos? Que é uma organela citoplasmática que estava relacionada ao quê? Ao processo de divisão celular. Eu falei isso para vocês, mas não entrei em detalhes. Agora vocês vão ver a importância do centríolo. Beleza? Então, no finalzinho da intérfase, eu tenho esse jeitão aqui da célula. Tá. Essa divisão celular, que é esse processo que a célula vai se dividir, existem 2, que é a mitose e a meiose. Mitose, vamos focar nele hoje, que é o tema da nossa aula. Semana que vem, a gente fala sobre meiose. Mas só para vocês saberem. Independente se vai ser mitose ou se vai ser meiose, o processo de divisão, vamos lembrar que o DNA, ele sempre vai se duplicar durante a intérfase. Beleza? Bom, vamos lá para a primeira fase da mitose. Lembrando vocês que são 4, certo? Essa primeira fase, ela é chamada de prófase. Pró, certo? Antes, fase. Então, primeira fase. Essa primeira fase, ela é a mais complexa, porque dentro dela existem 4 outras fases. Dentro da prófase existem 4 outras. Nesse momento de prófase, vai ser um momento que os cromossomos, eles vão começar a se preparar para serem movimentados. Para e pensa, uma célula que vai se dividir, uma mãe e 2 filhas, vocês concordam? Tem como o cromossomo ficar paradinho? Não tem como, ele tem que se movimentar. E para isso, essa preparação
ocorre na prófase. Uma coisa muito importante, nessa fase, os cromossomos, eles vão começar a espiralar, condensar, diminuir de tamanho, ficar enroladinho. Falei para vocês, justamente nessa fase que os cromossomos vão começar a se preparar para movimentar, ok? Pensa numa movimentação. Se eu quero movimentar, pensa num barbante. É mais fácil eu movimentar um barbante todo esticado, imagina, quilômetros de barbante esticado, ou ele todo enroladinho? É bem mais simples e mais fácil eu fazer o transporte, o movimento desse barbante que está todo enroladinho. Então, é nesse sentido também, dá para a gente fazer essa comparação. O DNA, ele começa a se enrolar, justamente a se condensar para facilitar esse processo de transporte. Uma outra situação muito interessante que a gente pode relacionar a prófase é o seguinte, nesse momento de prófase, o DNA, ele fica inacessível. O que é isso? Ele não está desempenhando as funções normalmente que ele desempenha, ele diminui o acesso. Então, por que acontece isso? Gente, a célula, ela está gastando a energia dela, ela está focada no processo de divisão. Então, vai ter uma redução na produção de proteína. Por quê? Porque o DNA, ele vai estar inacessível. Então, pensa, se a célula está se dividindo, cromossomos condensaram, no processo de prófase, o DNA, ele vai diminuir, ele vai ficar inacessível. Se ele está inacessível, todo o processo de produção de proteína vai ter uma queda. Beleza? Então, se o DNA está inacessível, lembra comigo, nucleolo. O que o nucleolo tem a função mesmo? Está relacionado à síntese proteica, né? Com RNA ribossômico. Se o DNA está inacessível, significa que lá dentro desse nucleolo não vai ter como fazer a leitura, não vai ter como eu pegar as informações lá do DNA para sintetizar a proteína. Então, não vai ter como ter essa síntese de proteína através do RNA ribossômico, porque ele não vai conseguir fazer a leitura da molécula de DNA. Então, faz sentido no processo de divisão o nucleolo continuar lá? Não, não faz sentido. Então, ele vai desaparecer. Então, ele desaparece. Vamos analisar essas imagens aqui, ó. Eu tenho uma célula A. Essa célula aqui tem quantos cromossomos? 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui é para ficar mais didático. Eu tenho 4 cromossomos. Aqui, no momento que a célula, né, nessa prófase, os cromossomos vão estar duplicados, certo? Que a gente viu que antes de começar a divisão, esses cromossomos se duplicam. E aí, justamente na prófase, aqui, ó, ele vai condensar, ele vai ficar enroladinho, diminuir de tamanho. Para quê? Para haver a movimentação desses cromossomos. Olha aqui, pega esse cromossomo azulzinho aqui embaixo. Esse é um cromossomo simples ou duplicado? Batendo o olho assim, eu sei que ele é um cromossomo, mas ele está duplicado. Então, aqui no meio eu tenho o centrômero, que liga as duas cromátides irmãs. Então, olha aqui, eu tenho um cromossomo, aqui o centrômero. Eu tenho quantas cromátides irmãs aqui nesse cromossomo? 2, ó. A do lado esquerdo e a do lado direito. Então, é um cromossomo duplicado, com 2 cromátides irmãs. Pergunta, tá, um cromossomo, 2 cromátides irmãs, porque ele está duplicado. Quantas moléculas de DNA tem aí nesse cromossomo? Esse cromossomo azul que eu estou mostrando para vocês. Vou até dar um tempo para vocês responderem. Quantas? Moléculas de DNA? 2. Porque cada cromátide irmã carrega uma molécula de DNA. Ok? Bom, a gente estava falando então que esse cromossomo, ele se condensou, diminuiu de tamanho,
Para quê? Para facilitar essa movimentação dos cromossomos. E qual foi a outra coisa? O nucleolo desapareceu, ó. Vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, o núcleo está sem nucleolo. Ó, os cromossomos todos duplicados e sem nucleolo. Quantos cromossomos eu tenho aqui nessa imagem? 4, não é isso? Ó, 2 roxinho e 2 rosa. 4 cromossomos duplicados, sem nucleolo, porque está na prófase. Então, o nucleolo já desapareceu, o cromossomo começou a condensar. E uma outra coisa muito legal que forma aqui na prófase, formação das fibras do fuso. Olha aqui, aqui em laranja, eu tenho o meu centrosomo. O centrosomo, lembra que eu falei? Ele é formado por 2 centríolos. Essa célula, nesse processo de divisão, repara que os centrosomos, cada um vai para uma extremidade, cada um vai para um polo nesse processo de divisão. E aqui na prófase começa a se formar o que a gente chama de fuso mitótico. Gente, para que serve esse fuso mitótico? Eles são formados através dos centrômeros, são fibras de fuso. Essas fibras basicamente são constituídas por proteínas. Pensa numa aranha. À medida que ela vai andando, ela vai deixando um rastro e vai formando uma teia. É como se funcionasse assim. Esse centrosomo, ele vai indo para as extremidades, para os polos, e à medida que ele vai se movimentando, ele vai deixando um rastro. Essa teia de aranha, que no caso seria o quê? O fuso mitótico. Gente, se esse cromossomo, eu falei para vocês, ele precisa se movimentar para a célula de se dividir, vocês vão ver que esse fuso mitótico, ele vai servir como se fosse para agarrar, como se fosse para laçar esses cromossomos e ajudar no processo de divisão deles posteriormente. Tá ok? Então, é para isso que vai servir esse fuso mitótico, essas fibras de fuso. Então, olha aqui, estou mostrando o centrosomo. Então, aqui mais uma vez, ó, uma célula interfásica, ou seja, uma célula que não está se dividindo. Olha só, então eu tenho aqui o meu centrosomo, ele está de boa aqui, sem fuso mitótico. A célula não está se dividindo. No momento que a célula está em divisão, mais necessariamente na fase 1, na prófase, esses centrosomos vão um para cada polo, certo? E nesse movimento, eles vão formar, olha aqui no meio, o fuso mitótico. É esse fuso mitótico, tá? Que é formado basicamente por microtúbulos de proteína, que vai agarrar, que vai laçar os cromossomos para que eles possam se dividir. Então, nessa imagem aqui, ó, vou até dar um zoom. Olha só, eu tenho aqui esse fuso mitótico que vem, ó, repara que ele está como se estivesse laçando, agarrando esse cromossomo. Ele agarra lá no centrômero do cromossomo, ó. Vou dar um zoom aqui. Lembra ó, o cromossomo? Aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Esse fuso mitótico vem bem aqui no meio, como um laço, e agarra uma teia e agarra esse cromossomo no centrômero. Beleza. Então, no fim da prófase, que é a etapa 1 da mitose, a gente vai ter, olha só, eu vou ter nucleolo desapareceu, o DNA, né, o cromossomo tá bem enroladinho, tá bem espiralado, ele começa a se movimentar, eu vou ter aqui a separação dos centrosomos e a formação do fuso mitótico. E outra coisa que se rompe, lembra a carioteca, que envolve ali o núcleo, esse envoltório? Ele também se rompe, ele desaparece. Por quê? Se o meu cromossomo precisa se movimentar para que a célula possa dividir, como que ele vai fazer esse movimento com a carioteca ali impedindo? Não tem como. Então, essa carioteca necessariamente também some nesse período de prófase. Belezinha? Então, aqui para recapitular, porque a prófase realmente ela é cheia de detalhes.
No finzinho da prófase, olha aqui, eu tenho uma célula no início, olha aqui o DNA todo bagunçado, os centrossomos aqui no cantinho. Então, eu vou ter esses eventos na prófase. Início da condensação do DNA, que ele fica enroladinho. Início da formação do fuso mitótico. Desintegração da carioteca, desse envoltório. E desaparecimento do nucleolo. Gente, por que o nucleolo some? Porque o DNA vai estar inativo, não precisa estar produzindo proteína. Então, não faz sentido o nucleolo continuar lá, porque DNA, RNA ribossômico não vai fazer leitura de DNA. Tá ok? Vamos para a segunda fase da mitose. Respira fundo. Se tiver com muita informação na cabeça, o bom de videoaula é isso. Dá um pause, toma um café, vai ao banheiro e a gente continua aqui na segunda fase da mitose. A segunda fase, ela é chamada de metáfase. A metáfase, gente, vai acontecer algumas coisas interessantes. Os cromossomos já começaram a se movimentar. Esse processo de movimentação se deu lá na prófase, não é verdade? Todo o objetivo da prófase era esse, iniciar o processo de movimentação dos cromossomos. Então, significa que aqui na metáfase, esses cromossomos já estão todos se movimentando. Aqui na metáfase acontece também o grau máximo de condensação do cromossomo. Então, ele vai estar assim no máximo, no hard dele, de enroladinho, de condensado, parecendo uma espiral. E isso, gente, é um dos motivos que faz com que pesquisadores, para estudar o processo de mitose, estudem justamente aqui na metáfase. Eles usam uma substância que eles chamam de colchicina, que eles inoculam isso na célula e essa substância ela vai destruir, sabe aqueles fusos mitóticos, aqueles microtúbulos? Ela vai destruir aquele fuso e vai impedir que a célula continue a se dividir. E aí fica fácil para a pessoa ir lá no microscópio e fazer o estudo, dá para ver direitinho a metáfase. Tá, ok? Ela interrompe o processo de divisão celular. Então, é um momento muito bacana, é um momento muito didático para se estudar, justamente porque esses cromossomos estão bem enroladinhos, estão bem condensados. Sabe uma outra coisa interessante? Tratamento de câncer. O que eu falei para vocês lá no início? O câncer, de maneira bem grosseira, nada mais é do que uma divisão errada, desordenada das células do nosso corpo. Então, existem substâncias próprias, medicamentos, tratamentos que vão agir dessa forma, destruindo esse fuso mitótico, tá? Esse fuso que a gente estudou lá na prófase, impedindo que aquelas células cancerígenas continuem se reproduzindo. Então, esses medicamentos do câncer funcionam dessa forma, destruindo o fuso mitótico e barrando ali a mitose, impedindo que ela conclua as próximas fases, tá ok? Então, encerra esse processo de divisão celular. E a gente tem aqui, ó, a formação da placa equatorial. O que vocês conseguem ver? Ó? Tem os centrossomos, cada um numa extremidade, num polo, e os cromossomos, eles vão ficar enfileiradinhos, um debaixo do outro, parecendo uma placa. Por isso que chama formação da placa equatorial. Então, é muito simples identificar, muito fácil identificar uma metáfase. Bom, a metáfase é só isso, é simples assim. Vocês viram que a prófase que é mais cheia de detalhes. Vamos lá. Eu tenho essa célula aqui, dá para, se eu bater o olho, que faz que ela tá? Metáfase. Eu tenho os cromossomos aqui duplicados, fuso mitótico, tá sem centríolo, e todos os cromossomos estão um alinhado debaixo do outro. Pergunta que eu faço para vocês. Então, no final da metáfase, segunda fase da mitose, eu vou ter quantos cromossomos? Nesse exemplo que eu dei, tá? Que a gente iniciou lá com 4. Quantos cromossomos? Vamos lá, contar? 1, 2, 3, 4. Então, no fim da minha metáfase, eu vou estar com 4 cromossomos. Mas reparem que esses cromossomos estão duplicados. Quantas cromátides irmãs eu vou ter aí? Lembra? Aqui eu tenho um cromossomo simples.
Olha essa caneta. Medida do momento, ele tem uma cromátide. Ele duplicou. Aqui eu tenho um cromossomo duplicado. Quantas cromátides irmãs eu tenho? Uma, duas. Então, cada cromossomo duplicado tem duas cromátides irmãs. Então, se aqui eu tenho 4 cromossomos, desses 4, cada um deles tem duas cromátides irmãs, 4 vezes 2, eu tenho 8 cromátides irmãs. Última pergunta. Quantas moléculas de DNA tem nessa minha célula, nesses cromossomos? Ó, são 4 cromossomos duplicados, 8 cromátides irmãs. Quantas moléculas de DNA? Acertou quem falou que tem 8 moléculas de DNA. Ó, um cromossomo duplicado, certo? Tem 2 cromátides irmãs. Cada cromátide irmã carrega uma molécula de DNA. Então, se eu tenho 8 cromátides irmãs, eu vou ter 8 moléculas de DNA. Belezinha? Tranquilo a metáfase? Agora nós vamos para uma outra fase, que é a fase da anáfase, que é a terceira fase. Fase e ana. O que é ana? Ana significa separação. Então, essa é a fase da separação. As cromátides irmãs desse meu DNA duplicado, elas vão se separar. Eu não quero formar 2 células, filhas, idênticas. Então, eu tenho que dar um jeito de separar esse meu cromossomo em 2 cromátides simples. Tá ok? Então, tem essa separação. Como que acontece isso? Aqui, ó, o centrômero, certo? Aqui no meio do meu cromossomo, vai romper e eu vou separar essas cromátides irmãs. Esses microtúbulos, esse fuso mitótico, né, que agarrou lá, laçou o meu cromossomo, ele vai ajudar a puxar e a romper essas cromátides irmãs, a levar cada uma para um polo. Pergunta para vocês, opa, já apareceu aqui. Olhar essa imagem agora, quantos cromossomos eu tenho? Cromossomos. Um minutinho para vocês pensarem. Tá bom, já pensaram. Acertou quem falou 8 cromossomos. Olha só, agora eu tenho aqui, ó, 8 cromossomos, 4 desse lado e 4 desse. Só que eu tenho 8 cromossomos simples, 8 cromossomos filhos, sem estar duplicados. Beleza? Quantas moléculas... Então, eu não falo mais em cromátide de irmã. Esquece isso. Cromátide de irmã eu falo só quando o DNA está duplicado. Então, aqui eu tenho 8 cromossomos. Quantas moléculas de DNA eu tenho aqui agora, na anáfase? 8 moléculas de DNA. Ok? Repare uma coisa, ó. Lá na metáfase, tinha 8 moléculas de DNA. Tinha 4 cromossomos, 8 moléculas de DNA. Aqui na anáfase agora eu tenho 8 cromossomos e 8 moléculas de DNA. Ok? Repare que está tudo conduzindo para formar células filhas idênticas aí. E agora vamos para a última fase da mitose, que é a telófase, ou fase 4. Tudo que aconteceu lá na prófase, a fase 1, tudo aquilo que desapareceu lá, para os cromossomos começarem a se movimentar, aqui na telófase vai reaparecer. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? O cromossomo que estava todo enroladinho, ele vai começar a se desenrolar. Se ele vai começar a se desenrolar, ele vai voltar a ser ativo. Ele volta a ser acessível. Se o meu DNA volta a ser acessível, ele tem condição de ser lido e sintetizar proteína. Então, ele volta a fazer ali a leitura, né, através do RNA ribossômico, ele começa a ler o meu DNA e eu começo a produzir proteína novamente. Se eu começo a produzir proteína, adivinha quem ressurge das cinzas aqui na telófase? O nucleolo, que tinha desaparecido lá na prófase. Então, se o meu DNA volta a ser ativo e retorna a fazer a síntese de proteína, quem ressurge aqui das cinzas, ó, até aqui tá em verdinho, ó, nucleolo, beleza?
Eu não preciso de cordas mais para puxar o meu cromossomo. Que cordas são essas? O fuso mitótico. Então, olha só, eles desaparecem. E cada centrossomo aqui em laranja vai para uma célula. Então, aquele fuso, aquela teia, né? Aquele fuso mitótico também some. Então, no fim das contas, ó, cada célula vai ficar com um centrossomo. Lembrando que cada centrossomo, aqui em laranja, é formado por 2 centríolos. E aí, gente, repara aqui que essas células elas estão com o mesmo citoplasma em comum. Ó, e eu quero formar 2 células. Então, o que tem que acontecer agora? Um estrangulamento dessa célula através de força centrípeta para formar 2 citoplasmas. Então, é o processo de citocinese, que é a fase final da telófase. Através aqui dessa força em azul, ó, uma força centrípeta, da periferia para o centro, eu vou romper e formar 2 células individualizadas. Certo? Então, olha só, cada célula vai ter aqui sua carioteca, seu DNA, seu nucleolo, seu centrossomo. Aqui é uma célula animal. E aqui a citocinese numa célula vegetal. O que tem de diferentão aqui na vegetal? Parede celular, certo? Então, olha que coisa mais linda. Toda essa teoria que eu passei para vocês, para vocês entenderem a fundo o processo de mitose, de divisão celular. Mas isso aqui acontece de forma muito rápida e contínua no nosso organismo. É por isso que a gente cresce, é por isso que as nossas células estão se renovando, tá ok? É por isso que a gente está vivo. Olha como que é lindo esse processo de reprodução celular. Aqui, nossos trilhões de células, eles estão se reproduzindo por mitose o tempo todo. O tempo todo. Eu estou aqui dando aula, falando para vocês, vocês estão aí ouvindo, e dentro da gente está acontecendo mitose. Tá ok? Então, lembrando aí que a mitose é um processo de divisão celular, que uma célula mãe vai se dividir, formando 2 células filhas no fim, idênticas à célula mãe e com o mesmo número de cromossomos. Tá ok? Então, essa foi a mitose. Sei que são muitas informações. Então, revisa todas as fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, gente. Bons estudos.